News. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu quero só recomendar, antes da palavra, alguns livros dos Radicais Livres. A loja dos Radicais Livres hoje, e também em todos os prédios em Goiânia, está com desconto de 50%. E tem alguns títulos aqui do pastor Naor, da pastora Marília, com 50% de desconto. Esse livro aqui em especial, que foi o último lançamento do pastor Naor, tal qual ele é, nós somos neste mundo. Isso aqui é uma leitura que eu recomendo que todos façam, porque vai edificar e abençoar muito a sua vida. E também esse outro livro aqui, Ciclos do Mover de Deus. Eu não sei quantos já tiveram acesso e já leram, mas são 2 livros que vai enriquecer a sua vida. E também camisetas. As camisetas estão com 30% de desconto. Então 50% nos livros e 30% nas camisetas. E recomendo que você passe no final, ou na loja dos Radicais Livres, ou também tem um stand aqui fora. Pastor Rafael Almeida tem, né? Está lá fora, e você vai ser abençoado. Eu queria orar antes da palavra por 2 pedidos que chegaram até mim, e também por esses pedidos que estão aqui à frente. Primeiro, uma irmã pede oração pela sobrinha Amanda. Ela está internada e precisa de um transplante de fígado urgente. E também nós vamos orar pela Pamela, de 7 anos. Ela está com câncer no joelho, e os médicos decidiram amputar sua perna na altura do quadril. Abra, por favor, em Efésios capítulo 3, verso 20. Antes de orar por esses pedidos, eu queria simplesmente encher o seu coração de fé a respeito desse versículo. Esse versículo, o Espírito ministrou no meu coração no final do ano passado, e eu fui muito abençoado. Eu sei que você tem alvos, talvez os seus alvos não estão aqui, mas certamente você tem alvos, e você começou o ano de 2019 com alvos, com objetivos. Talvez seja de cura, de milagres, como são esses 2 pedidos que estão aqui em minhas mãos. Mas talvez os seus alvos são financeiros, de transformação, de cura, de libertação. Mas eu quero ministrar esse versículo na sua vida, para despertar fé no seu coração, porque eu tenho certeza que o ano de 2019 vai ser o ano do inimaginável na sua vida. Coisas extraordinárias e grandiosas e gloriosas o Espírito Santo irá fazer através de você. Por isso a palavra de Deus diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Escuta, está vendo esses pedidos aqui de milagres? Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou de tudo quanto pensamos. Ou seja, nós não conseguimos imaginar o tanto que Deus pode fazer por nós, através do seu poder que opera em nós. Quantos creem que há poder de Deus fluindo na sua vida? Coloque-se de pé agora no nome de Jesus. Vamos interceder por esses necessitados. Quero que você ore nesse momento pela vida da Pamela e também pela vida da Amanda, que estão nesse exato momento precisando de milagres, de cura. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos que a Tua palavra seja liberada sobre a vida de cada uma dessas vidas, ó Deus, de cada uma dessas crianças. Pai, o Teu Espírito é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, pela Tua palavra. Por isso liberamos nesse momento uma palavra de cura, de milagres, e profetizamos e chamamos à existência a cura, a restauração e a transformação de cada uma dessas vidas. Senhor, nós Te pedimos também por aqueles que têm clamado por milagres financeiros, de transformação, de cura. Espírito de Deus, visita com a Tua palavra revelada, ó Deus, e promova na vida dos Teus filhos fé para crer no extraordinário, ó Deus, no inimaginável, segundo o Teu poder
que opera em nós pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Quantos creem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Diga amém, aleluia. Pode se assentar. Hoje pastor Luiz, ele está nos Estados Unidos, na reunião do Conselho Apostólico, e também ele está ministrando hoje na Videira de Miami, na nossa igreja lá na Flórida, e também ele vai estar durante a semana fazendo uma capacitação com os pastores dos Estados Unidos. Então, vai ser uma grande bênção. O pastor Aloísio, ele já está lá para esse momento, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usá-lo. Mas você que está aqui hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo te trouxe por um objetivo. O Espírito de Deus te trouxe para que a palavra de Deus seja revelada no seu coração e no seu espírito. Você sabe, o título dessa palavra é O Caminho da Transformação. Para quem não me conhece, porque eu nunca preguei aqui na Videira do Bueno, e o meu tempo de pastorado foi junto com o pastor Rigonato lá na Praça da Bíblia. Eu sou o pastor André Francisco, e eu sou pastor hoje na Videira do Guanabara. A Videira do Guanabara, apesar de falar Videira do Guanabara, ela não é dentro do bairro do Guanabara, ela é no Santa Genoveva. E o nome Videira Guanabara é porque grande parte das nossas células hoje, ela está ali na região do Guanabara. Então, por isso que o presbitério colocou o nome de Videira Guanabara. E hoje, em função do pastor Luiz estar nos Estados Unidos, eu fiquei a cargo de trazer a palavra para os irmãos, mas eu tenho certeza que os irmãos serão abençoados no nome de Jesus, amém? Interessante que o título dessa ministração é O Caminho da Transformação. Quando se fala de transformação, você rapidamente se identifica, porque todos nós temos necessidades em alguma área de sermos transformados, sim ou não? Em alguma área da sua vida é necessário que você tenha transformação. Na verdade, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de transformação, nós precisamos de crescer em transformação. E quando se fala em transformação, a primeira coisa que vem na nossa mente é: eu preciso de aprender algo que eu ainda não sei, eu preciso de conhecer algo que eu ainda não conheço. Para eu ter revelação, para eu ter transformação, é necessário que eu descubra alguma coisa que eu ainda não sei. Por isso que os livros que mais vendem são aqueles livros que tratam do segredo de alguma coisa. Você já viu? Qual que é o segredo do sucesso? Tem um livro que é o recorde de vendas, que chama O Segredo do Sucesso. Todo mundo aqui quer compreender o segredo do sucesso, sim ou não? Então, acaba sendo um título chamativo. Mas eu quero te dizer algo: o segredo do sucesso está em você conhecer a pessoa e a obra de Jesus por meio de revelação. Não é só conhecer com a mente, presta atenção, não é só conhecer com o seu entendimento natural, não, porque com o entendimento natural todos nós conhecemos. Certamente você já conhece o Evangelho, mas presta atenção, é necessário que o Evangelho, ele se torne palavra revelada no nosso espírito, ele se torne palavra revelada no nosso coração. Quando a palavra é revelada no nosso coração, a nossa vida se transforma. Por isso, qual que é o caminho da transformação, pastor? O caminho da transformação é nós termos revelação. Revelação de quê? Revelação do profeta? Do que o profeta Isaías falou? Não, revelação da pessoa e da obra de Jesus. Quando nós crescemos em entendimento e em revelação da obra e da pessoa de Jesus, nós somos transformados. Então presta atenção, o que nós precisamos não é saber alguma coisa a respeito de vida matrimonial para sermos transformados. Não, o que nós precisamos é de Cristo revelado dentro da nossa vida conjugal. O que nós precisamos não é simplesmente conhecer alguma coisa nova no que diz respeito às finanças para prosperarmos. Não, o que precisamos é da pessoa de Jesus Cristo revelada no nosso coração, para que possamos ter fé para prosperar, para que possamos entender que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E quando nós entendemos isso, quando nós temos revelação no nosso espírito e no nosso coração, então nós entramos no caminho da transformação. Por isso presta atenção nessa manhã, o Espírito de Deus quer falar no seu coração.
O caminho da transformação é o Espírito de Deus revelado dentro do seu interior. Esse é o caminho da transformação. O caminho da transformação é Cristo revelado. Você sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo, em nenhum momento ele ora por crescimento da igreja. Se você observar nas epístolas de Paulo, em nenhum momento Paulo, ele ora para que a igreja possa crescer. Não, vamos orar para que a igreja cresça. Vamos orar então para que a igreja prospere. Eu sei que nós fazemos tudo isso e tudo isso é importante. E não tem nenhum problema você orar para que você possa crescer, para que a sua célula cresça, para que o seu discipulado multiplique. Não tem nenhum problema. Devemos orar por essas coisas. Mas você sabe qual que é o ponto central do Evangelho? O ponto central do Evangelho é Cristo em nós. Quando nós temos revelação da pessoa de Jesus habitando dentro do nosso espírito, então nós entramos no caminho da transformação. Quantos querem ser transformados aqui? O caminho da transformação, não se esqueça disso. O caminho da transformação é Cristo revelado dentro de nós. É Cristo revelado no nosso espírito. Eu gosto muito, não preciso de abrir, mas lá em Mateus capítulo 11, existe uma abordagem muito interessante, que João Batista, ele chega, na verdade João Batista não, os discípulos chegam para Jesus, e Jesus ele começa a testemunhar a respeito de João Batista, e ele fala, olha, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, mas dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Presta atenção, Jesus ele coloca aqui um exemplo, o maior, João Batista ele é o maior dos nascidos entre mulheres, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Aí você pergunta, pastor, por quê? Sabe por quê? O menor no reino dos céus, ele experimentou do mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso eu quero te dizer algo, o menor no reino dos céus, se o Espírito de Deus brilhou, ele já teve uma experiência extraordinária, porque a maior experiência que uma pessoa pode ter, é a experiência de ter Cristo revelado no seu coração e no seu espírito. Por isso, se tem algo que nós devemos caminhar, que nós devemos buscar, é ter a pessoa de Jesus revelada no nosso coração. Por isso, querido, todos os dias, quando você for orar, todos os dias, quando você for ler a palavra de Deus, dias quando você chegar diante de Deus, ore por revelação, ore para que Cristo seja revelado em você, ore para que Cristo seja liberado uma porção de revelação na sua vida, porque o caminho para nós crescermos em Deus, passa por conhecermos o Senhor por meio de revelação. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Revelação é o conhecimento espiritual que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Então presta atenção, a palavra de Deus diz que o Senhor, quando fala conosco, Ele fala por meio do nosso espírito. O homem, ele tem corpo, alma e espírito. Quando você nasceu de novo, o seu espírito, ele foi vivificado, ele recebeu vida. De maneira que hoje, o seu espírito, ele está completamente habilitado para você ouvir o falar de Deus no seu coração. Por isso, se você quer ouvir o Espírito hoje, é necessário que você entenda que tudo que Deus faz e tudo que Deus fala, Ele fala por meio do seu espírito. Se você quer crescer em revelação, é necessário que você volte os olhos para o seu espírito, porque Deus está falando com você. Como que Deus fala? Ele fala no espírito. Você sabe o que é interessante? Porque muitas vezes nós falamos e oramos para Deus falar conosco, sim ou não? É uma oração sincera e verdadeira, mas eu quero te dizer algo, é necessário que nós oremos para que possamos perceber o Senhor falando, sabe por quê? Porque Deus ele está constantemente falando.
Muitas vezes não temos a percepção e a sensibilidade para perceber Deus falando, mas Ele está falando. Mas quando você tem o seu espírito liberado, quando você tem o seu coração liberado, quando você percebe o seu espírito, quando a palavra de Deus ela começa a se tornar vida dentro do seu coração, você começa a perceber que o Espírito está falando dentro de você, você começa a perceber que o Espírito está liberando a sua palavra, e quando você percebe a palavra de Deus sendo liberada dentro do seu coração, então vida é liberada, fé é liberada, poder de Deus é liberado sobre a sua vida. Oh, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que nós fazemos por meio de revelação não se torna um peso. Você que é líder de célula, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você entende por que nós nos reunimos em célula, se você está lá na sua célula e você entende por que nós somos uma igreja em célula, por que nós reunimos como igreja nas casas, e também por que nós nos reunimos aqui como igreja, um grupo maior, por que nós fazemos encontros, quando você entende isso por revelação, não se torna mais um peso liderar, não se torna mais um peso mobilizar a igreja, os irmãos para o encontro, não se torna um peso. Por quê? Porque você teve revelação no seu espírito, você teve revelação no seu coração da obra do Filho. Quando você tem revelação no seu coração da cruz, da mensagem do Evangelho, não se torna mais um peso compartilhar a mensagem de Jesus, muito pelo contrário, você não consegue ficar calado, você não consegue ficar parado. Por quê? Porque a revelação explodiu no seu coração, a luz de Deus brilhou no seu interior, e quando a luz de Deus brilha, você quer compartilhar. Quando a revelação de Deus flui no seu interior, você quer falar. Por isso eu quero te dizer algo, tudo que nós precisamos é de revelação. Pastor, os irmãos da minha célula ainda não romperam, os irmãos do meu discipulado ainda não entenderam. Presta atenção, tenha paciência, porque a revelação, ela vem de glória em glória, é de pouco a pouco. Na medida que eles têm revelação, você vai caminhando com eles, mas acredite, continue orando, para que a revelação do Evangelho comece a explodir no coração dos irmãos, e você vai ter uma célula que vai experimentar do extraordinário, do inimaginável. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que não simplesmente entenderam com a mente, mas tiveram revelação no Espírito. A revelação explodiu no coração, no nome de Jesus. Esse é o caminho para termos revelação. Esse é o caminho para experimentarmos de transformação, é ter revelação. Revelação é você às vezes saber algo na sua mente, escuta, às vezes até a sua mente sabe, mas ainda não explodiu no seu coração. Um exemplo, o Salmo 23 é um salmo conhecido por todos. Tem gente que ele nem tem contato com a palavra de Deus, mas ele conhece o Salmo 23. Ele não tem o costume de ler a Bíblia, mas o Salmo 23 ele sabe. Todas as vezes que você chega para ele e fala algum versículo da Bíblia, ele vai falar o Salmo 23, porque já se tornou uma poesia popular. Mas presta atenção, uma coisa é você ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você lê o Salmo 23, assim, normal, amém, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas presta atenção, quando você tem entendimento do que esse texto está falando, a fé é produzida dentro do seu coração. A maneira como você fala, não é uma maneira comum mais, é uma maneira que contagia os outros que estão ao seu redor, porque você entendeu, a revelação explodiu no seu coração, de maneira que você fala, poxa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar provisão, não vai faltar graça de Deus na minha vida, não vai faltar favor na minha vida. Por quê? Você começa a caminhar na revelação que você teve. A revelação, ela se torna alimento espiritual para você. Diga amém. Por isso que precisamos de revelação. A coisa mais importante na vida espiritual chama-se revelação. Por isso que todo domingo nós estamos aqui perseverando, ouvindo a palavra. Todo domingo o pastor Luiz, ele vem com uma medida de revelação para nós, ele vem com uma medida de graça para nós, e cada vez que nós crescemos e nos alimentamos da palavra, revelação dos céus, favor de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa, quando você tem revelação da obra do Calvário, quando você tem revelação da obra da cruz, quando nós temos entendimento
entendimento claro, quando a mensagem da graça, ela explode dentro de nós, acredite, tudo se torna mais vivo, tudo se torna mais poderoso, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais gratificante, tudo se torna normal. Você começa a compartilhar, não simplesmente porque você tem uma incumbência ou uma obrigação, porque você é líder, não, é porque você não consegue ficar calado. A revelação de Cristo, ela explodiu dentro de você, e agora você foi transformado. Por isso, o caminho da transformação chama-se revelação. Nós precisamos de experimentar Cristo revelado dentro do nosso espírito, no nome de Jesus, amém? Pastor, qual que é o processo da revelação? Revelação é algo que primeiramente ela ocorre no nosso espírito. O Espírito Santo transmite a verdade ao nosso espírito, e o nosso espírito para a nossa mente. Presta atenção, a mente por si só, ela não pode ter revelação de Deus. A prova disso é que certamente você deve conhecer pessoas que de alguma maneira ela conhece a palavra, ou até mesmo lê a Bíblia. Certamente você conhece pessoas que quando você vai compartilhar com ela da palavra de Deus, ela até cita algum versículo, alguma coisa, mas deixa eu te dizer, ela não tem revelação, ela apenas tem um entendimento mental, ela apenas tem um entendimento da mente. Você fala, pastor, isso não é válido? Presta atenção, o caminho para você ter revelação passa por aí, mas esse não deve ser o ponto principal. O ponto principal chama-se revelação. A palavra de Deus, ela tem que estar revelada no seu espírito, no seu coração. Por isso que muita gente às vezes experimenta de revelação, mas ela não consegue explicar para a pessoa. Às vezes o pastor está pregando e ela, em algum momento do culto, ela é despertada no seu espírito. Meu Deus, é isso. Nossa, o que o pastor está falando é realmente isso. Eu acredito, é por aí, esse é o caminho. Talvez tenha uma pessoa do seu lado que na hora que você faz isso, na hora que você fala isso, porque você foi despertado no seu coração, talvez não entenda. Talvez ela até diz, mas o que está acontecendo? O que ele está dizendo é tão simples. Mas para você, produziu revelação no seu espírito, o seu espírito foi ativado, o seu espírito entrou em ebulição. Sabe o que é isso? Isso é o caminho do Espírito Santo para produzir transformação e revelação dentro do seu coração. Às vezes você já entendia com a mente, mas em um determinado momento, aquilo despertou o seu espírito e começou a gerar fé, e então você teve o entendimento espiritual daquela palavra. Então, não é só conhecer a palavra de maneira natural, não, é necessário que haja revelação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Presta atenção, o caminho é conhecer Jesus por meio do seu Espírito, por meio da revelação no Espírito. Não é conhecer segundo a carne, não é conhecer de maneira natural, não é conhecer simplesmente de maneira literária, não, é ter a mensagem do Evangelho revelada dentro do seu coração e do seu espírito. Esse é o caminho da transformação. Por isso, querido, deixa eu te dizer algo, medite na obra do Calvário, medite na obra de Cristo, medite na obra de Jesus, porque cada vez que você medita na obra de Jesus, você está dando espaço, você está dando lugar para que a revelação do Calvário entre dentro do seu espírito. A transformação acontece quando a revelação, ela entra dentro do seu coração, dentro do seu interior. Paulo orava por revelação. A oração apostólica é sempre por revelação. Você não vai ver Paulo, ainda que Paulo ele fez uma campanha financeira. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, que Paulo, ele agradece aos irmãos porque ele fez um apelo financeiro em um momento de dificuldade. Mas presta atenção, você não observa Paulo orando pelo dinheiro. Você não observa também Paulo orando em nenhum momento por alguma coisa, alguma necessidade pessoal. Não, o que Paulo ora é por revelação. Porque, acredite, quando nós temos revelação da pessoa de Jesus e do que Jesus é, ora,
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando isso entra no nosso coração, no nosso espírito, por revelação, acredite, nós entendemos que tudo o que nós precisamos é de conhecer mais do seu poder que opera dentro de nós. É de ter revelação da pessoa de Jesus operando dentro de nós. É de nós termos revelação da pessoa de Cristo sendo liberada no nosso coração, no nosso espírito, por meio de revelação. Paulo, ele sempre orou por revelação. Efésios capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz: fazendo menção de vós, olha só, por isso eu também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, olha o que Paulo orava, ele fazia menção para a igreja de Éfeso, nas suas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de quê, irmãos? Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Pastor, por que nós precisamos ter revelação? Porque uma vez que nós temos revelação, os nossos olhos são iluminados. Iluminados os olhos do vosso, pode descer, iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos, você sabe, coração sempre está relacionado com o espírito, porque o coração é a porta de entrada do espírito. Então, quando o nosso coração é iluminado, a palavra de Deus diz: olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-os assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. Presta atenção, Paulo está orando para que os olhos sejam iluminados, para que possamos conhecer a riqueza da glória do seu poder, a grandeza do seu poder. Deixa eu te dizer, a única maneira de nós conhecermos a grandeza do poder de Deus é por meio de revelação. Por que nós precisamos de buscar revelação? Porque cada dia que buscamos revelação, nos é revelado uma medida do seu poder, nos é revelado uma medida da sua graça. Cada vez que você medita na palavra e clama ao Senhor por revelação, cada vez que você busca no seu espírito a luz do Senhor, uma medida da grandeza do poder de Deus é revelado no seu espírito. Por isso que é necessário que todos os dias você busque ao Senhor por revelação. Por isso que é necessário que todos os dias você clame ao Senhor por revelação. E de repente, essa luz do espírito, essa revelação no seu espírito, ela começa a ecoar. Você começa a sentir fé, você começa a perceber que algo está mudando dentro de você. O que é isso? Isso é revelação de Deus no seu espírito. Pastor, eu preciso de ser transformado em muitas áreas. Eu sei, nós somos imperfeitos. Existem muitas áreas que nós precisamos de ser transformado. Talvez você tenha crise com o seu temperamento, ou talvez você tenha crise porque você ainda não consegue administrar os seus recursos financeiros. Ou talvez você tenha crise conjugal constante e chega um momento em que você se sente completamente desestimulado em prosseguir com o matrimônio. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que nós precisamos é da revelação da pessoa de Jesus em cada área da nossa vida. Quando nós temos revelação de que tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, então nós temos transformação acontecendo dentro do nosso coração. Esse é o caminho para sermos transformados, é termos revelação de Deus no nosso espírito. Quantos creem nisso? Diga amém, aleluia. Em Efésios capítulo 3, verso 14, Paulo ele faz outra oração. A oração de Paulo é sempre por revelação. E ele diz: por esta causa,
me ponho de joelhos, a fim de poderdes compreender, de quem me ponho de joelhos, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, como todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o quê? Por que excede todo o entendimento? Porque nós não podemos conhecer o amor de Deus de maneira natural. Nós não podemos conhecer a profundidade, a largura, a altura, o comprimento do amor de Deus com o nosso intelecto. Você sabe, a maioria das pessoas sabem da mensagem de maneira genérica da cruz, mas aquilo não produz transformação. Por quê? Porque não é possível você conhecer o amor de Deus segundo o seu entendimento, porque o amor de Deus, segundo Paulo, excede a todo entendimento. Por isso que a única coisa que nós precisamos é de ter revelação da obra do Calvário no nosso espírito. Quando nós temos entendimento do amor no espírito, quando a mensagem do Evangelho, ela começa a entrar no nosso coração, com revelação, acredite, tudo se torna, a maneira de nós vermos as coisas muda. Por quê? Porque a revelação entrou dentro do nosso espírito. Para conhecermos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, presta atenção, a Bíblia é uma sequência lógica. Paulo, ele ora primeiro, para que você possa ter entendimento do amor. Quando você tem entendimento do amor, sabe o que acontece? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olha para os seus alvos. Eu não sei se você tem os seus alvos. Às vezes, eu particularmente coloco os meus alvos no celular, porque ele sempre está comigo. Mas eu não sei onde você anota os seus alvos, mas olhe para ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O mínimo que você deve ter é simplesmente crer. Agora, pastor, quando eu creio na obra do Calvário, eu entro nesse ambiente para experimentar o inimaginável. Quando você crê na obra da cruz, você entra nesse ambiente de glória, de fé. Quando a revelação entra no seu espírito, não há limites para o que você pode experimentar por meio de Jesus. Quando você crê de maneira revelada na obra do Calvário, a palavra de Deus explode no seu interior. A mensagem do Evangelho não é mais simplesmente uma mensagem de domingo, mas é uma mensagem que caminha com você todos os dias. Essa mensagem revelada, ela tem o poder de levar você a experimentar infinitamente mais de tudo quanto você pede, pensa, imagina, conforme o poder de Deus que opera dentro de você, no nome de Jesus. Esse é o caminho para experimentarmos de revelação. A palavra de Deus diz também em Filipenses capítulo 1, versículo 9: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente em pleno conhecimento e em toda percepção. O nosso amor aumente em pleno conhecimento e toda percepção. Essa percepção que Paulo fala é nada mais, nada menos do que revelação, de que ver de maneira como Deus vê, de olhar, é a palavra sendo revelada no seu espírito, no seu coração. Colossenses capítulo 1, versículo 9: por essa razão, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Evangelho. Eu gosto desse versículo, sabe por quê?
porque esse daqui é o meu chamado e o seu chamado. Qual que é o nosso chamado? É viver de modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno? É você viver sempre com essa revelação queimando dentro do seu coração. É a revelação de que Cristo fez tudo por você, e agora a única coisa que nós precisamos é de crer. E uma vez que nós cremos na obra dele e o que ele fez, nós andamos de maneira digna do Evangelho. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Essa é a palavra de Deus. Por isso, querido, o ponto central do Novo Testamento é Cristo revelado dentro do seu espírito, é Cristo revelado dentro do seu coração. Aí você diz: pastor, qual que é a condição então para eu ter revelação? O que eu preciso para receber revelação? Então eu vou te dar aqui 4 dicas para você receber revelação no seu espírito. A primeira coisa que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus. Acredite, olha para mim, todo domingo, quando você está aqui recebendo palavra de Deus, por meio da vida do pastor Aloísio, por meio da vida dos pastores, você está recebendo palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é liberada dentro do seu coração, vai acontecendo um depósito espiritual, de maneira que conhecer a palavra de Deus é o primeiro caminho para você ter revelação. De maneira que em algum momento, aquilo que estava oculto para você, já não vai estar mais. Agora, conhecer a palavra de Deus não é suficiente. Por quê? Porque é possível que algo não esteja oculto para você, mas você ainda não tem olhos para ver. Então é necessário que, além da palavra não estar mais oculta para você, é necessário também que você tenha olhos para perceber, que você tenha olhos para ver. Então é necessário que os seus olhos sejam abertos. Então, ter olhos para ver, nos fala não simplesmente de você conhecer a palavra, mas de você ter olhos para você conseguir perceber a palavra de Deus. Então, não basta abrir a Bíblia, precisamos de olhos para ver. Não adianta revelar o que está oculto num baú, se nós somos cegos para ver o que está dentro do baú. Então, além de conhecer a palavra, é necessário que você tenha olhos para ver. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus se discernem no Espírito. Por isso que é necessário que você tenha olhos para ver. Mas além de ter olhos para ver, é necessário também que a gente tenha luz. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma necessidade. Conhecer a palavra de Deus é necessário. Ter olhos para ver também é necessário. Mas ter luz nos fala de sermos cheios do Espírito Santo. Luz aponta para essa experiência do Espírito Santo dentro do seu coração. Então a maneira de nós termos revelação, a maneira de você ter revelação na palavra de Deus, a maneira da palavra ser revelada dentro do seu espírito, é quando você é cheio do Espírito Santo. Então presta atenção, revelação está intimamente ligado com o batismo no Espírito Santo. Então é necessário sim que você busque. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu quero declarar sobre a sua vida que você será, no nome de Jesus, porque Deus, Ele não resiste a um coração faminto. E quando você clama pela pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo se manifesta a você. Então é necessário que você simplesmente clame, porque quando a luz de Deus brilha, acredite, o Espírito Santo, ele começa a produzir revelação dentro do seu coração. Então não é necessário simplesmente conhecer a palavra e ter olhos para ver. Além de conhecer a palavra e ter olhos para ver, é necessário também que você tenha luz. Luz aponta para a obra do Espírito no nosso coração. Mas existe um outro fator muito importante. Além de você ter luz, além de você conhecer a palavra e além de você ter olhos, é necessário também que você tenha olhos abertos. Por quê? Olhos fala de coração, como eu disse para você no início. Olhos fala do coração. A revelação do Espírito, ela acontece no seu coração. De maneira que, quando Deus fala, se o seu coração estiver
fechado para ouvir o que o Espírito está falando, não vai adiantar nada você conhecer a palavra, não vai adiantar nada você ter olhos, não vai adiantar nada também você ter luz. É necessário que você tenha o coração aberto, os olhos abertos. Então, os olhos fechados é você ter o coração fechado. Você sabe, muitos de nós, às vezes, por orgulho, têm fechado o coração para aprender. Por isso mesmo, Deus, Ele nos resiste. E não recebemos revelação do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, uma palavra para a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que isso significa? Que quando você estiver buscando a Deus por revelação, o seu coração tem que estar aberto. Porque se o coração estiver fechado, você acaba de impedir com que a revelação do Espírito possa explodir dentro do seu coração. Então, não basta simplesmente conhecer a palavra de Deus, não basta simplesmente você ter olhos e você ter luz, é necessário também coração aberto, é necessário que o seu coração seja receptivo, para que a palavra de Deus possa mudar e produzir dentro do seu espírito, revelação da parte dele, no nome de Jesus. Esse é o caminho para você produzir revelação. Pastor, quando que eu sei que eu tenho revelação? Quando que eu vou perceber que a revelação ela entrou dentro do meu espírito? Quando que eu vou perceber que eu tive revelação da parte de Deus? Lá em João, capítulo 6, versículo 63, a palavra de Deus diz algo interessante. As palavras, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Agora, olha o que Jesus diz. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito e são vida. A revelação, ela sempre vai produzir dentro do seu coração algo. Primeiro, a revelação, ela sempre irá produzir no seu coração vida. Quando a vida é gerada, quando a vida é liberada, é porque houve a união do Espírito e da palavra. A palavra e o Espírito vai produzir vida, que é revelação. Então, essa é a primeira característica de alguém que teve revelação. Ele produz vida, ele se torna mais vivo, ele se torna mais radiante. É perceptível quando alguém tem revelação de algo. Por quê? Porque ele fala com alegria, ele fala com prazer, ele fala com entusiasmo, ele fala com a boca cheia, ele entende do que ele está falando, ele conhece a respeito do que ele está falando. Por quê? Porque a palavra foi revelada dentro do seu espírito. Agora, presta atenção, o caminho para você ter revelação é você ouvir as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são espírito e é vida. É espírito e vida. A revelação, ela produz vida. O caminho para você ter revelação é você, primeiramente, perceber quando há vida sendo liberada dentro de você. Pastor, despertou. Tem vida sendo liberada. Quando a vida sendo liberada, então a revelação, ela começou a ser despertada dentro do seu interior. Quando você ouve a mensagem e o seu espírito começa a ficar aquecido, você começa a ser despertado, então é porque houve vida sendo liberada no seu coração. Então é necessário que a gente tenha essa sensibilidade. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando o Senhor fala conosco, vai gerar vida dentro do nosso coração. Essa é a primeira característica de alguém que tem revelação. Ele é cheio de vida. Acredite, não adianta simplesmente você ter a palavra, não adianta simplesmente você ter o logos. É necessário que você tenha o rema. Por quê? O logos em si mesmo não vai produzir vida. Tem muita gente que conhece a palavra, mas quando ele abre a boca, ele não consegue transmitir vida. Por isso que o caminho para produzir vida
é você ter essa união do Espírito e da palavra. Tem muita gente que lê a Bíblia muito, mas não tem vida. E tem muita gente também que ora muito, mas não tem vida, porque não lê a Bíblia. A revelação, ela vem quando você une esses dois elementos extraordinários que está disponível para nós, que é a palavra e o Espírito, que é quando você se aproxima do Senhor por meio da palavra, e é quando você se aproxima do Senhor por meio da oração. A união, a combinação desses dois elementos irá explodir revelação dentro do seu coração. Por isso é a união da palavra e do Espírito que vai transformar a sua vida. Pastor, o que eu preciso? Você precisa da palavra e do Espírito. Quando a palavra e o Espírito produzir vida dentro de você, então a revelação de Deus entrou dentro do seu coração. Sabe o que eu acho maravilhoso nos nossos encontros? É porque os nossos encontros é a experiência de vida. A pessoa que chega no encontro pela primeira vez, que não ouviu o Evangelho, ele chega morto. Mas à medida que ele vai ouvindo a palavra vai produzindo vida. Irmãos, deixa eu te falar algo. Todo final de semana acontece partos espirituais dentro dos nossos encontros. Por quê? Porque a vida é liberada por meio da palavra. Quando a palavra é liberada na vida daquelas pessoas que não conhecem o Senhor, então o espírito delas são despertados. E a revelação de Deus começa a entrar dentro do coração deles. E eu te falo isso porque essa foi a minha experiência. Eu fui transformado no encontro. Eu tive uma experiência genuína com Deus no encontro. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa. Na sexta-feira eu saí da empresa e falei, olha, vou para um encontro esse final de semana de uma igreja, que era essa. E eu não sabia. Me converti na Videira, em 2001. Só que quando eu cheguei na segunda-feira, eu cheguei transformado. Eu cheguei transformado de maneira que as brincadeiras que às vezes nós participávamos no grupo de trabalho, não tinha mais sentido para mim. E eu comecei a rejeitar, e as pessoas pegaram e falaram assim, André, o que esses crentes fizeram com você? Fizeram uma lavagem cerebral? Eu falei, não lavou só o cérebro, não, lavou tudo. Eu estou todo lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui despertado pelo Espírito. Por quê? Porque a vida foi liberada dentro do meu coração. Por isso eu quero te dizer uma coisa. A primeira característica da revelação é que a revelação, ela produz dentro do seu espírito vida. Ela vai gerar vida. Você sabe, uma pessoa, às vezes, dado ao vinho, ela vai apresentar algumas características de vida. Então, primeiro ela vai ficar alegre, mas disposta. Não é verdade? Por isso que Jesus, ele é o vinho, né? Ele é a nossa alegria. O vinho tem essa característica. Deixa a pessoa com a pele às vezes mais rosada. Deixa a pessoa às vezes mais alegre. Aleluia. Deixa a pessoa às vezes mais encorajada. Não vai sair daqui e beber vinho para perceber se é verdade ou não. Aleluia. Só se você realmente gosta. Mas não precisa de embriagar. Mas, você sabe, uma pessoa que também está cheio da vida, ele se torna mais corajoso. Sabe por que você não precisa de se embriagar com vinho? Porque basta você se embriagar do Espírito e você vai se tornar ousado. Basta você se embriagar do Espírito e a palavra de Deus vai ser liberada dentro do seu coração. Basta você ser cheio de vida, da revelação do Senhor. Sabe aquela pessoa tímida, lá da sua célula, que às vezes não aceitou até hoje o desafio de liderar por causa da timidez? Basta a revelação dos céus explodir dentro do coração dela, que ela não vai conseguir ficar calada. Na célula, todos os dias, ela vai querer compartilhar, ela vai atrapalhar o líder, porque ela quer falar também. Aí o líder vai entender que essa pessoa precisa de liderar, porque está tudo incubado dentro dela, ela precisa de falar, porque a revelação explodiu no seu interior. Por isso, esse é o caminho para nós sermos transformados, gera vida. Quando a vida é liberada, a ousadia é liberada, o poder é liberado. Como diz a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Abre para mim lá em Efésios 6, verso 18. Volta para mim no versículo 17. 18 mesmo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança por todos os santos. Agora, olha o que acontece com uma pessoa que está cheia de vida. E também por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez e fazer conhecido o mistério do Evangelho. Uma pessoa que está cheia de vida, ele vai ter a palavra com intrepidez, ele vai fazer conhecido o mistério do Evangelho, seja lá no seu local de trabalho, seja na sua faculdade, seja onde você foi colocado, na sua família. Quando você está cheio de vida, você vai arrumar uma maneira de compartilhar o Evangelho, porque o Evangelho está explodindo dentro de você, e quando você abrir a sua boca, você vai fazer conhecido o mistério do Evangelho, em nome de Jesus. Esse é o caminho para buscarmos revelação da parte de Deus. Pastor, qual que é a outra característica da revelação? A outra característica da revelação é que ela vai produzir fé no seu coração. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé, ela vem pelo ouvir, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de, presta atenção nesse detalhe, a fé, ela vem pela pregação, e a pregação, de qualquer pregação, é a pregação da autoajuda? É a pregação, não, é a pregação de Cristo. A única coisa que pode produzir fé dentro do seu espírito, para gerar revelação, é a pregação de Cristo, é a mensagem de Cristo. Eu tive uma experiência, muitos anos atrás, quando eu converti, tinha mais ou menos umas 2, 3 semanas de convertido, e junto com o meu anjo da guarda, eu tive um anjo da guarda muito cuidadoso. Ele é membro da igreja, o Pablo. Ele foi uma pessoa que cuidou de mim assim com muito encargo. E eu me recordo que um dia ele chegou para mim e falou assim, vamos orar no monte. E eu fui. E éramos um grupo ali, pequeno, mas estávamos orando no monte. Eu nunca tinha ido orar no monte. Mas de repente chegou uma pessoa bêbada, né? E foi perceptível que aquela pessoa, ela estava oprimida pelo diabo. E na hora que ele chegou, ele já começou a olhar para a gente e falou assim, posso participar dessa roda de oração? Aí o meu anjo da guarda na hora falou, pode, claro, você pode ficar à vontade. E no momento em que nós estávamos orando, nós estávamos numa roda, ele parou todo mundo, para aí, só um minutinho. Assustou. Vocês não estão percebendo a presença do diabo aqui, não? Irmãos, eu tinha 3 semanas de fé. E era um monte. A primeira coisa que eu procurei foi o quê? Um pau. Procurar aqui um galho lapidado de madeira, que eu não tinha revelação ainda, mas eu me lembro, até hoje, aquele discipulador, ele olhou ao redor e falou assim, não tem presença do diabo aqui, tem presença de Deus aqui. É o Espírito Santo que está aqui. O que você está sentindo é a obra do Espírito Santo na sua vida. Deixa eu te falar, na hora, a fé foi produzida dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque alguém falou com vida e com autoridade. Ele tinha revelação do que ele estava fazendo. Contagiou todo mundo. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa foi transformada. Ele nasceu de novo. Você pode achar talvez um pouco assim exagerado o que eu vou te dizer, mas ele nasceu de novo lá naquele momento, porque depois ele foi para o encontro, foi transformado também, depois ele batizou, mas ele teve uma experiência com Jesus lá. Por quê? Porque a palavra foi liberada com fé. Irmãos, deixa eu te dizer, a segunda característica da revelação é que a revelação, ela sempre vai produzir fé. Pastor, produziu tristeza, produziu morte. Então não foi revelação que você teve, porque a revelação, ela sempre vai produzir fé dentro do seu espírito, ela sempre vai produzir fé dentro do seu coração. Por isso que o caminho para nós recebermos de Deus é conhecer a palavra, e a palavra gera vida. Quando a palavra gera vida, automaticamente ela vai produzir fé dentro do seu coração. Você fala, pastor, tudo bem, hoje eu tenho fé simplesmente para orar por um enfermo, mas vai chegar tempos onde Deus ele vai te dar fé para orar por uma multidão de enfermos, porque revelação é assim, Deus vai nos dando pouco a pouco. Não fique desestimulado com a revelação que você tem hoje.
Muito pelo contrário, agradeça a Deus e continue caminhando de fé em fé, porque a revelação, ela nos é dada de pouco a pouco. Vai chegar um dia em que você será um holofote diante de Deus, de tanta luz que vai irradiar do seu espírito, por meio da revelação da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga amém. A terceira característica da revelação é que a revelação, ela vai produzir em você mudança. Revelação, ela produz em nós transformação. Então, primeiro, ela produz no nosso espírito vida. Depois, ela produz em nós fé. Mas a revelação, ela também irá produzir dentro de nós mudança. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não fique, às vezes, olhando demais para si, porque isso te atrapalha ver o Senhor. Você sabe, tem gente que acha que a revelação, que a transformação, ela vai vir quando ela tiver consciência do seu erro. E muitas pessoas, elas chegam e falam: pastor, Deus precisa de mostrar onde eu estou errando, Deus precisa de me mostrar para que eu possa realmente mudar e transformar. Deixa eu te dizer algo, não fique olhando para si, não fique olhando para você, mas olhe para a obra do Calvário, olhe para Cristo, e quanto mais você olha para Cristo, mais fé você vai ter para ser transformado, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Toda a obra do Calvário começa nele. Por isso, se tem algo que nós precisamos para ter transformação, é conhecer mais Ele. Por isso, não olhe para si, não olhe para você, olhe para Cristo. Continue olhando para Jesus, continue olhando para a obra do Calvário, porque a obra do Calvário é que irá produzir transformação dentro do seu coração. É a obra do Calvário que irá produzir mudança dentro de você. Não fique também ansioso pela mudança. Esquece. Clame ao Senhor por mudança, por transformação, e descanse em Deus. E continue meditando na obra do Calvário, porque a revelação é que irá produzir mudança. Chega um momento em que você realmente, simplesmente é transformado, e você nem percebeu, porque a revelação veio. A graça de Deus é liberada sobre a sua vida para produzir transformação. Por isso, simplesmente descanse na obra do Calvário. Mas também, a revelação, ela nos sustenta na hora da tentação. Deixa eu te falar algo. Quando nós falamos de tentação, nós sempre associamos tentação a algo ligado à moralidade, pecado sexual, ou roubo, ou algum tipo de coisa que agride o seu caráter, e você fala: pastor, estou sendo tentado. Mas você sabe, tem muita coisa, e a principal tentação que muitas pessoas têm, e eu digo aqui principalmente uma palavra de Deus para os líderes, para os pastores, para os discipuladores. Sabe qual que é a maior tentação que muitas vezes nós temos? É a tentação de desistir, porque muitas vezes ficamos desestimulados, e a tentação de desistir, em algum momento, ela vai te visitar, e o que irá te sustentar? Diga assim: revelação da obra do Calvário. É a revelação de Cristo que irá te sustentar no dia da tentação. É a revelação da pessoa de Jesus que irá fazer com que você prossiga em fé, que você caminhe em fé, que você avance em fé. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, no nome de Jesus, continue perseverando na obra do Calvário, crendo na obra de Jesus, caminhe segundo a revelação que você tem recebido de Cristo hoje, porque essa revelação irá ampliar, essa revelação irá crescer, e à medida que essa revelação cresce, à medida que essa revelação amplia dentro do seu coração, você vai se tornando inabalável, você vai se tornando uma pessoa alicerçada no Senhor, de maneira que um dia você poderá se alegrar diante de Deus, dizendo: perseverei e guardei a fé, no nome de Jesus. Esse é o caminho para nós recebermos o Senhor. Por isso, persevere na revelação do Senhor, busque revelação, porque a revelação ela vai produzir vida, ela vai produzir fé, ela vai produzir mudança, mas também ela vai te sustentar na hora da tentação, ela vai te sustentar na hora em que você se sentir desestimulado. Por isso, deixa eu te dizer algo, todos os dias, clame por revelação, busque revelação, ore ao Senhor por revelação, em nome de Jesus, porque a revelação
revelação de Deus em algum momento, ela irá explodir o seu coração. E eu tenho certeza, irmãos, que todos que aqui estão, e eu percebo isso pelo Espírito, todos aqui, você já foi tocado no seu espírito, você já recebeu revelação da parte de Deus. Pastor, o que eu preciso agora? Você precisa simplesmente crescer em revelação, em entendimento, e à medida que nós vamos crescendo em entendimento da revelação, nós nos tornamos cada vez mais cheios de vida, cheios de fé e cheios da graça de Deus. Deixa eu te dar aqui para encerrar alguns princípios para você obter revelação. Primeiro princípio, para você obter revelação, nós falamos o que a revelação produz dentro de você. Mas agora nós precisamos entender quais são os princípios para nós obtermos revelação. E eu prometo que eu vou encerrar no horário. O primeiro princípio para nós obtermos revelação é você ter um coração consagrado a Deus. Nós vemos em Juízes, capítulo 16, a história de Sansão. A palavra de Deus diz que Sansão, ele era um homem consagrado ao Senhor. Ele era alguém que tinha uma força extraordinária. Você sabe, às vezes os filmes e os desenhos pintam a ideia de que Sansão era um tipo de Hércules. Eu acredito que Sansão era uma pessoa normal. Eu acho que ele nem era forte, porque se ele fosse forte, já estava explicado o motivo da sua força. Se ele fosse uma pessoa musculosa, ninguém queria saber o motivo pelo qual ele era tão forte. Então, eu acho que o que o que deixava as pessoas encucadas, aleluia, o que deixava as pessoas encucadas era o fato de Sansão, certamente ser uma pessoa magra, aleluia, pelos magros, mas que tinha uma força extraordinária diante de Deus. Agora, a Bíblia diz que Sansão, certa vez, ele arrancou as portas de Jerusalém e saiu carregando nas costas. Irmãos, as portas, não era porta qualquer não, era porta pesada, de madeira maciça. E ele saiu carregando, aleluia, simbolizando a cruz, que um dia o Senhor iria carregar também. Sansão era alguém de uma força extraordinária, mas um dia ele foi seduzido por uma mulher chamada Dalila. E a palavra de Deus então diz que enquanto ele estava sendo seduzido por Dalila, Dalila perguntou para ele qual que era o motivo da sua força. E ele falou: o motivo da minha força, da minha unção, é o cabelo. De maneira que, quando Sansão, ele teve o seu cabelo cortado, a sua consagração ela foi rompida. Quando a consagração dele foi rompida, a primeira coisa que aconteceu foi que os seus olhos foram furados. Os seus olhos foram rompidos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe, revelação está relacionado com olhos abertos. Quando Sansão quebrou a sua consagração, os seus olhos foram rompidos, furados, de maneira que ele ficou impedido de ver. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer algo, você não perde nada em ser uma pessoa consagrada ao Senhor. Você não perde nada em ser uma pessoa separada para o Senhor. Separe o seu coração, não deixe o seu coração se contaminar ou se distrair com nada. Muito pelo contrário, independente do que você faça, faça como se não fizesse, mas faça com encargo mesmo, fazendo como se não fizesse, mas não aplique o seu coração ao ponto de você ficar embriagado. Por quê? Porque se isso acontecer, a consagração foi rompida, e você agora tem os olhos vazados, impedidos de ter revelação. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos para obter revelação é consagração. Além de consagração, nós precisamos também de ter um coração ensinável. Ter um coração ensinável fala de ter um coração completamente aberto para receber de Deus por meio de quem Deus enviar. Você sabe, olha para mim, eu queria pedir os irmãos do louvor já para subir. Às vezes você está querendo receber algo de Deus, mas esse algo de Deus que você deseja receber, Deus já deu para outra pessoa. E o que o Espírito vai fazer é o seguinte: para você aprender isso daqui, você vai ter que aprender com outro. Por quê? Porque eu já dei para ele. Por isso que existe a igreja. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Aqui nós temos dons distribuídos. Cada um dos irmãos aqui flui num dom, flui numa medida de revelação. De maneira, querido, deixa eu te falar algo. Quando
nós estamos reunidos como igreja, nós estamos compartilhando sabedoria de Deus, nós estamos compartilhando os dons espirituais, e isso acontece, sabe quando? Quando você começa a orar uns com os outros, quando você libera uma palavra, você transmite o seu espírito, você transmite o seu coração, mas quando também na célula você fala, você ensina. Deixa eu te dizer uma coisa, você que é líder, você que é discipulador, você é um profeta de Deus na sua célula, você é um canal de Deus para abençoar cada uma daquelas pessoas que ali estão. Por isso eu quero te dizer, você que está envolvido na célula, esse líder, ele é um enviado de Deus para compartilhar com você algo que Deus vai te dar por meio dele. Por isso, jamais se aparte dessa comunhão, jamais se distancie dessa comunhão, porque lá é onde nós desenvolvemos um coração ensinável, e o caminho para nós obtermos revelação, primeiro, é termos consagração, segundo, é nós termos um coração ensinável, e terceiro, é nós termos um coração limpo. Não basta ter um coração ensinável, é necessário ter um coração limpo, puro. O coração limpo e puro nos fala de um coração sem mistura, nos fala de um coração completamente limpo, purificado. Você sabe, eu posso ter um copo de água aqui limpa, mas eu posso ter um copo do outro lado aqui de água com óleo. A água também é limpa, mas está misturada, não é a mesma coisa. Não aceite mistura no seu coração, não aceite fermento na sua vida, muito pelo contrário, tenha um coração sem mistura, tenha um coração liberado, tenha um coração vivo diante de Deus, que a revelação, ela vai explodir dentro do seu coração. E também é necessário que a gente tenha um coração sem véu. Se coloque de pé agora no nome de Jesus. Um coração sem véu. O que é ter um coração sem véu? Ter um coração sem véu é ter um coração livre de todo legalismo, é ter um coração liberado de todo legalismo. Não converse agora no nome de Jesus. É ter um coração livre de toda lei. Você não está mais debaixo do jugo da lei, não, mas agora você caminha debaixo da graça de Deus, você caminha agora debaixo do favor do Espírito Santo. E quando você caminha debaixo do favor, da graça do Espírito Santo, o seu coração fica liberado para receber revelação do Senhor Jesus. Por isso que é necessário também que a gente tenha um coração sem véu. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu coração. Todas as vezes que você inclina o seu coração para o legalismo, você está impedindo que a revelação, ela flua dentro do seu coração. E por último, para você obter revelação da parte de Deus, é necessário que você esteja cheio da palavra de Deus. Estar cheio da palavra é você meditar na palavra. Deixa eu te dizer, o pastor Aloysio tem nos ensinado a importância de meditar na palavra. E às vezes a gente pensa e acha que nós não sabemos meditar, mas eu te digo, você sabe meditar. A prova disso é que quando você é magoado, a pessoa de alguma maneira te chateou, você ficou chateado com alguém, essa pessoa te magoou, você fica o dia inteiro, às vezes pensando, como que essa pessoa foi indelicada e injusta com você. Aí você fala, por que ela fez isso? Ela não precisava de ter feito isso. Isso é meditar. Você está meditando. Por isso eu quero te dizer algo, não fique meditando nas coisas que certamente aconteceram com você ou deixaram de acontecer, ou nas possibilidades ruins que podem acontecer, não. Medite na bondade de Deus, medite na palavra de Deus. Separe um versículo e comece a confessar esse versículo. Comece a encher o seu coração com esse versículo, com essa verdade. Deixa que essa verdade se torne vida e produza fé dentro do seu coração. Isso é revelação dos céus. Isso é revelação do Espírito dentro de você. Por isso, querido, eu quero te dizer algo nessa manhã, no nome de Jesus. Medite na palavra, ouça a palavra, receba a palavra, seja transformado pela palavra. Ouça a palavra hoje, ouça a palavra amanhã, medita na palavra hoje, medita na palavra pela noite, pela manhã, todos os dias, em todos os momentos, e seja a palavra dentro do seu espírito, dentro do seu coração, porque a revelação irá explodir dentro do seu coração.
dentro do seu interior, e irá produzir transformação, irá produzir fé, de maneira que a sua vida jamais será a mesma, no nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, levante as suas mãos para Deus e comece a clamar: Senhor, eu quero ser cheio de vida, eu quero ser cheio de fé, eu quero ser cheio de revelação dos céus, eu quero que a palavra e a obra de Jesus se torne realidade no meu coração. Comece a clamar ao Senhor, comece a buscar o Espírito Santo, comece a clamar pelo Espírito. Senhor, fala ao meu coração por meio da palavra revelada, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Comece a clamar ao Senhor, aleluia.